Fala, seus ricos, tudo bem com vocês? Bom, nesse vídeo aqui o meu objetivo é esclarecer uma dúvida bem comum e esclarecer de uma vez por todas. Eu pretendo não trazer nenhum conteúdo repetido desse tipo de vídeo aqui para o canal. Basicamente eu vou fazer um comparativo aqui entre dois investimentos, o Tesouro Selic e o CDB de 110% do CDI com liquidez diária. Eu vou responder algumas dúvidas ao decorrer desse vídeo. A primeira é qual é de fato entre esses dois investimentos o melhor para você deixar a sua reserva de emergência ou aquele dinheiro que você não sabe se vai precisar, que você pode precisar no curto prazo, ou então no longo prazo você não sabe quando você vai precisar. Qual investimento seria melhor para você deixar esse dinheiro? Outras dúvidas que eu vou tirar é onde o seu dinheiro estará mais seguro entre essas duas opções, onde você teria uma maior rentabilidade, e vamos lembrar que rentabilidade sem segurança não faz sentido, né? Quais são as características desses dois investimentos, né? Então vou falar aqui as características de liquidez, segurança, rentabilidade, como funciona ambos os investimentos, tudo isso eu vou mostrar aqui. Então para você que é um iniciante, esse vídeo certamente é para você, e para você que já entende bastante, já tem bastante conhecimento, eu acredito que esse vídeo vai te ajudar de alguma forma, alguma informação aqui no vídeo vai ser interessante para você. E por fim, quanto renderia 10 mil reais em cada um desses investimentos, né? Eu vou fazer esse comparativo aqui para você ver também. Então depois desse vídeo você nunca mais vai ficar com dúvida de se o Tesouro Selic rende mais ou menos do que uma determinada aplicação. Então sem mais enrolação, bora pro conteúdo. E para você que sabe que esse conteúdo vai ser bom, já deixa o seu gostei aqui embaixo, se inscreve no canal, ative o sininho para você sempre ser notificado quando sair um vídeo novo. Não esquece de compartilhar esse vídeo com algum amigo ou parente que também investe e comenta aqui embaixo se você investe em Tesouro Selic ou se não, se você investe em CDB, comenta aqui quais são as taxas que você geralmente pega na hora de investir em um CDB. E o investimento no Tesouro Selic pode ser feito em qualquer banco, qualquer corretora que tenha integrado a plataforma do Tesouro Direto. O Tesouro Direto é uma plataforma que contém vários títulos. Ele foi criado lá em 2002, juntando o Tesouro Nacional com a B3, para que fosse possível que pessoas físicas pudessem financiar a dívida do país, ou seja, para que você e eu pudessem investir para financiar a dívida do país, tendo assim acesso a excelentes investimentos com um grau de risco extremamente baixo. E como eu falei, dentro do Tesouro Direto você tem um arcabouço de investimentos, né? Como você pode ver aí, você tem Tesouro Pré-fixado, Tesouro Selic, Tesouro IPCA, tem o Tesouro Renda Mais, tem o Tesouro Educa Mais, que são invenções de investimentos mais novas, mas basicamente são títulos atrelados à inflação. Então você tem títulos híbridos que são atrelados à inflação, títulos pré-fixados e títulos atrelados à Selic. E nesse vídeo eu vou falar a respeito do Tesouro Selic. Já o CDB de 110% do CDI é um CDB que se popularizou há algum tempo atrás, alguns anos atrás, em algumas instituições. Dentre elas nós temos o Banco Sofisa Direto, o Banco da Ecoval e o Banco BMG. Nesse vídeo aqui eu vou falar especificamente sobre o CDB de 110% do CDI que está dentro do Banco da Ecoval, que é uma instituição extremamente saudável financeiramente. Eu utilizo para investir, inclusive eu invisto no CDB de 110% do CDI dentro do Banco da Ecoval, então é uma instituição que eu já utilizo, assim como as outras também, tirando o Banco BMG que eu não tenho conta, eu tenho nas outras. E basicamente esse CDB de 110% do CDI do Banco da Ecoval havia sumido há um tempo atrás, retornou recentemente, foi um apelo que eu fiz para eles numa reunião que nós tivemos, né? Eles queriam saber a opinião de vocês e eu, por ter mais contato com vocês, acabei passando ali algumas visões para eles. Eles acabaram voltando com esse CDB. Talvez teve ligação, talvez não, eu acredito que teve, mas fica aí a informação, né? Caso você não saiba, eu tive algum tipo de participação na volta desse CDB aí. E o Banco da Ecoval, para você que não sabe, dá um presente, né? Um bônus em dinheiro para novos clientes no valor de R$100, caso esses clientes novos cumpram algumas regras. Então você que não tem conta no Banco da Ecoval pode abrir a sua conta com o código de convite de um amigo. O meu vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E depois que você abrir a sua conta, você investe em até 90 dias, 10 mil reais ou mais e permanece investido por 90 dias. Dado esse prazo de 90 dias, no último dia útil desse mês, onde deu os 90 dias, você recebe R$100 na sua conta. Esse valor você recebe fora a rentabilidade do seu investimento. Então se você pegou lá um CDB de 110 ou então outra aplicação ou outro investimento qualquer, investiu os 10 mil ou mais e permaneceu por esse prazo, você recebe fora a rentabilidade que você teve nesse período desse investimento, R$100 na sua conta para você fazer o que você quiser. Então isso aí é um presentinho, né? Um bônus, um atrativo que a instituição faz, mas fica a seu critério abrir conta ou não. De qualquer forma, o meu código de indicação está aqui embaixo na descrição do vídeo.
Agora falando das características desses dois investimentos, primeiramente, né? Então nós temos aqui o Tesouro Selic. O que é o Tesouro Selic? Como eu falei agora há pouco, ele é um dos títulos do Tesouro Direto. E o Tesouro Direto é uma parceria com a B3 para que seja possível a distribuição de títulos públicos federais para pessoas físicas. Seria basicamente isso. A liquidez dos títulos do Tesouro Direto é de D+1, ou seja, quando você investe no Tesouro Selic, se você quiser o seu dinheiro de volta, você solicita o resgate, no próximo dia útil ele está na sua conta. Esse é um ponto negativo e positivo ao mesmo tempo, né? Porque um dia útil é um prazo curto, mas pensando numa reserva de emergência, isso pode ser algum problema, porque hoje é sexta-feira, eu estou gravando esse vídeo aqui no dia 3 de maio, então se você faz a solicitação hoje após as 13 horas, você só tem esse dinheiro de volta na segunda-feira, que é o próximo dia útil. Então, se fosse uma emergência, hoje, amanhã e depois da manhã, você não teria acesso a esse dinheiro. Esse é um ponto negativo aqui. Mas se a solicitação fosse feita até as 13 horas, ainda no dia de hoje, até as 18 horas, o dinheiro estaria na sua conta. Esse é um detalhe importante. Falando agora da rentabilidade, o Tesouro Selic tem a rentabilidade da taxa Selic, que é praticamente a mesma rentabilidade do CDI. Porque aquela taxa Selic que você vê lá, Banco Central reduziu a taxa Selic para 10,75%, aquela é a Selic meta. E você tem a rentabilidade efetiva da Selic Over, que é um pouquinho abaixo, fica praticamente ali no CDI. Então a gente pode falar que rende a mesma coisa do CDI. Ou seja, o Tesouro Selic rende igual um CDB de 100% do CDI. Podemos arredondar dessa forma. Inclusive, se você quiser entender como funciona, né, o CDI e a Selic, como são definidas essas taxas, vem aqui em cima, tem um card aqui com um vídeo explicando detalhadamente como funciona, o que é de fato o CDI, como essa taxa é calculada, tudo isso eu explico lá no vídeo. E a respeito da segurança desse investimento, né, de longe o Tesouro Selic poderia ser considerado um investimento mais seguro que existe na nossa economia, porque se você pega investimentos de renda variável, os investimentos oscilam, são empresas, negócios podem quebrar, então existe risco. Já na renda fixa, você tem investimentos que têm algum tipo de segurança, investimentos que são mais arriscados, e dos investimentos que têm alguma segurança um pouco maior, nós temos CDBs, temos LCIs, LCAs e alguns outros também, que têm ali a proteção do FGC, geralmente são emitidos por bancos muito seguros. Mas se a gente faz um comparativo de segurança, você tem aqui em cima o governo, muito seguro, né? Tem o botão de imprimir dinheiro, e aqui você tem os bancos. O banco pode quebrar, já o governo, por mais que toda a economia quebre, ele poderia simplesmente imprimir dinheiro e pagar o que ele deve para você. Mesmo que isso inflacionasse a moeda, seria uma medida para resolver o problema. Então, risco de crédito não existe no Tesouro Selic, por isso ele é considerado o título mais seguro do nosso país. E considerando a data de vencimento do título, como você consegue ver aqui, o Tesouro Selic 2027 tem essa data porque o vencimento ocorre em 2027, e tem aqui o Tesouro Selic 2029 que o vencimento ocorre em 2029. A data exata seria no dia 1º de março de 2027, 1º de março de 2029. Depois que atingir essa data de vencimento, o investimento ele cai na sua conta, todo o dinheiro, né, o dinheiro que você investiu mais a rentabilidade, já descontando ali um imposto de renda que é retido automaticamente no resgate ou vencimento, e o imposto de renda incide seguindo essa tabelinha que você está vendo aí, onde dependendo do prazo você tem uma alíquota de 22,5%, 20%, 17,5%, 15% seria menor. Se você leva até o vencimento aqui, né, nós estamos em 2024, seria então mais de 2 anos, então você entraria na menor alíquota de imposto de 15%. Marco, por que não existe um título do Tesouro Selic rendendo a taxa Selic para 2050, para 2060? Porque não seria interessante para o governo não receber os impostos periodicamente. Então ele coloca sempre um prazo mais ou menos próximo, assim, para você não ter um recurso de simplesmente levar por muito tempo sem pagar algum imposto. Ele quer receber o dele, né? Ele não é bobo. Então basicamente é por isso, senão seria até muito mais prático, né, você investir, já que no vencimento o dinheiro vai cair na sua conta, você talvez vai até reaplicar no Tesouro Selic, mas com um pouquinho menos porque teve o pagamento de imposto ali. Agora falando do CDB, o que é um CDB? CDB significa Certificado de Depósito Bancário, é basicamente um título de dívida emitido por um banco. Então eu quero captar dinheiro de alguém, eu emito um CDB, eu sou um banco nesse cenário. Então seria basicamente isso, o investidor, você vai lá e investe no CDB do banco, ele paga para você 10% ao ano, ele empresta esse dinheiro que ele pegou de você a 100% ao ano. Resumindo, é assim que ele ganha dinheiro, né? 50% ao ano, 60% ao ano, depende da forma como ele
ele vai emprestar esse dinheiro. O importante é que ele vai ter crédito. A liquidez de CDBs ocorrem de forma variada, mas como aqui eu estou calculando, né, um CDB de 110% do CDI com liquidez diária, ele tem liquidez diária, liquidez em dias úteis. E aí entra feriados e finais de semana onde você não tem liquidez, que seria um ponto negativo também. Existem algumas exceções no mercado de alguns bancos que dão para você, em opções de CDB de liquidez diária, a possibilidade de resgate em qualquer dia e horário, com algumas restrições ali, né? Geralmente a madrugada não conta e é até ali às 10 horas da noite, por exemplo. Mas são alguns casos específicos, via de regra, CDB tem resgate somente em dia útil dentro do horário comercial. Seria basicamente isso. Então qual que seria a recomendação nesse cenário? Seria você não deixar toda a sua reserva num CDB e nem no Tesouro Selic, né? Porque você tem uma restrição também de horário. Então o ideal seria você deixar um pouquinho da reserva, assim uns 10, 15, 20% numa conta corrente remunerada de uso imediato, a qualquer hora você poderia utilizar, ou pelo menos ter um cartão de crédito que pudesse suprir alguma necessidade imediata, já seria o suficiente também, para você esperar o próximo dia útil e resgatar o dinheiro. A rentabilidade desse título é de 110% do CDI. O CDI é uma taxa que acompanha a taxa Selic, você tem uma Selic hoje em 10,75%, sendo assim o CDI está em 10,65%, 0,1 abaixo. Então, 110% do CDI seria 110% de 10,65%. Fazendo a conta aí vai dar um valor um pouquinho maior. Via de regra, 110% do CDI rende mais do que o Tesouro Selic, já que nós concluímos que o Tesouro Selic rende aproximadamente 100% do CDI. Fazendo o cálculo aqui para você entender, você tem um rendimento aí no Tesouro Selic de 10,65% e o CDB de 110% do CDI seria o equivalente em rentabilidade, multiplicando aqui por 110%, a 11,71%. Ah, mas a taxa Selic vai diminuir. Sim, se ela diminuir, esse rendimento diminui também. Mas o Tesouro Selic também vai diminuir a sua rentabilidade, já que ela rende equivalente à taxa Selic. Então, seria basicamente isso, os dois acompanham. O Tesouro Selic vai render sempre um pouco menos do que um CDB acima de 100% do CDI. Essa é a regra. Considerando segurança, você tem menos segurança do que no Tesouro Selic, como eu já expliquei. Porém, não é como se você estivesse inseguro investindo em um CDB de uma instituição muito grande, muito sólida. Afinal, nós não estamos em um cenário onde os bancos grandes estão quebrando, nem os pequenos estão quebrando, para falar a verdade. Então, em questão de segurança, por mais que o Tesouro Selic seja considerado o veículo de investimento mais seguro do país, um CDB de uma boa instituição, ainda assim, seria um CDB muito seguro, né? Eu não tenho problema nenhum em deixar boa parte do meu dinheiro, né, minha reserva de emergência, nesse CDB. Então, esse é um ponto, mas na percepção de segurança, o CDB sempre vai ter uma segurança inferior a um título público federal. Seria basicamente isso. O vencimento desse CDB de 110% do CDI do Banco da Ecoval é de 3 anos, né? Então, em 3 anos, o investimento atinge a data de vencimento, cai na sua conta, somado o valor investido mais rentabilidade, subtraído o imposto de renda, que nesse caso seria de 15%, e aí você precisa reaplicar ou nesse investimento, se ele estiver disponível, ou em outro investimento, caso esse não esteja disponível. Agora, algumas dúvidas que eu prometi responder no início é onde seu dinheiro estará mais seguro. Como eu acabei de falar, né, ambos têm uma segurança muito grande, mas na percepção de segurança seria então o Tesouro Selic, porém não é como se fosse arriscado você investir num CDB do Banco Itaú. Por quê? Porque o Itaú é um banco muito grande. Você investir, por exemplo, no CDB do Banco da Ecoval, que é uma instituição muito grande, muito sólida. Se você entrar no site Banco Data, que é um site que compila informações sobre as instituições financeiras, você vai ver que o Banco da Ecoval tem uma excelente saúde financeira. Então podemos dizer que ele seria comparável a um grande banco, né, como um Bradesco, um Itaú, um Santander, um Banco Safra, um BTG. Agora, onde que você teria uma maior rentabilidade, né? O CDB de 110% do CDI entrega um retorno mais ou menos 10% acima do Tesouro Selic, ou seja, a sua rentabilidade seria maior no CDB de 110% do CDI. E eu digo mais ou menos porque no Tesouro Selic ainda incide uma outra taxa, que é a taxa de custódia da B3. A taxa da B3 é uma taxa de 0,2% ao ano, que incide sobre valores superiores a R$10 mil no Tesouro Selic. Então, até 10 mil você não tem essa taxa, a partir de R$10 mil você já teria incidência dessa taxa de 0,2%, é bem pequenininha, mas via de regra o retorno de um CDB de 110% do CDI seria um pouquinho acima de 10% a mais do que o Tesouro Selic por conta disso, né, em valores superiores a 10 mil. Uma outra dúvida é qual seria a sua rentabilidade efetiva investindo R$10 mil em cada um desses investimentos. Então, a gente viu que o CDB de 110%
do CDI rende mais do que o Tesouro Selic, mas a verdade é que quanto a mais é isso, né? Então vamos fazer aqui algumas contas. Aí aqui eu vou fazer o cálculo, né? Nós já temos aqui R$10.000 de valor inicial, temos aqui o prazo de 36 meses, né? Que seria 3 anos, taxa Selic de 10,75, taxa de CDI de 10,65, e vale dizer que essa taxa de CDI ela vai mudar, então a sua rentabilidade efetiva vai ser diferente, mas independente disso, eu vou até simular aqui valores diferentes de taxa de CDI, o Tesouro Selic renderia menos do que o CDB de 110% do CDI. Então aqui a gente já tem o CDB de 110% do CDI, descendo aqui embaixo nós temos Tesouro Selic com uma taxa de 0,14%, né? Então se a gente olha aqui, por exemplo, no site do Tesouro Direto, Selic mais 0,09 e Selic mais 0,14. Então utilizei essa taxa aqui para fazer os cálculos. Então vindo aqui, eu vou aproximar um pouquinho mais a tela para você ver qual é o resultado. Então aqui do lado a gente tem o CDB em porcentagem do CDI, R$10.000 se tornaria R$13.350,96. Esse valor já é líquido, então é como se tivesse resgatado mesmo. E aqui no Tesouro Selic seria R$13.090. Então nós temos uma diferença aqui de mais de R$200 em R$10.000 investidos, né? Seria bem mais interessante o CDB de 110% do CDI, fora que aqui você ainda teria aquele bônus de R$100 investindo esses R$10.000 e permanecendo por 90 dias. Então seria um acréscimo que você teria de, entre aspas, rentabilidade. Vamos imaginar agora que você tivesse uma Selic bem menor e uma taxa de CDI bem menor, né? Então nós tivéssemos aqui uma Selic em 7, bem baixa, e um CDI em 6,9. Então o CDB entregaria R$12.086, está aqui em cima, né? 12.086, enquanto o Tesouro Selic entregaria R$11.953. Ainda existe uma diferença, essa diferença tende a ficar menor porque a rentabilidade efetiva diminui, mas ainda existe a diferença de rentabilidade, independente do valor, o CDB pagaria mais do que o Tesouro Selic nesse cenário de taxas. E agora, para tentar responder qual seria melhor para você investir, se seria o CDB de 110% do CDI ou então o Tesouro Selic, para alguns essa resposta já é bem clara, o CDB compensa mais, mas a verdade é que há alguns dias eu conversei com um rapaz, um conhecido, e ele me falou que deixava todo o dinheiro dele no Nubank, não existe problema nenhum, né? Ele investiu em várias coisas pelo Nubank, através da Nuinvest ali, né? Pela própria plataforma do Nubank, e aí ele me falou que tinha um pouco de dinheiro na poupança. E eu perguntei, por que você deixa na poupança? Você poderia deixar na conta do Nubank, que já renderia mais, ou nas caixinhas do Nubank, ou no próprio Tesouro Selic, que você também consegue investir pelo Nubank. E ele me respondeu que tinha receio de ter muito dinheiro, né? Ter todo o dinheiro dele em uma instituição, um banco digital, porque é uma pessoa um pouco mais velha, não entende muito sobre esse mundo dos bancos digitais, não entende como funciona, mas se você investe no Tesouro Selic, a custódia não fica com o banco, e sim com o próprio Tesouro Direto. Se acontece alguma coisa com a instituição, com o Nubank ali, ele desaparece, bastaria você eleger um novo intermediador, digamos assim. Então, se você é uma pessoa mais receiosa, que não tem muito conhecimento a respeito do mercado de bancos digitais, né, como funciona, talvez o Tesouro Selic fosse uma melhor opção para você. Muito melhor do que você deixar o seu dinheiro parado na conta ou então deixar na poupança. Mas, no geral, o CDB que oferece uma segurança tão boa quanto o Tesouro Selic e ainda uma rentabilidade maior seria uma opção mais interessante. Eu, por exemplo, deixo a minha reserva nesse CDB e não tem problema nenhum. E basicamente nesse vídeo é isso. Eu espero ter esclarecido para você como funciona esses dois investimentos e qual que é a diferença entre eles. Eu não vou fazer um outro vídeo falando sobre isso. Via de regra, 3 investimentos cumprem com os requisitos de uma reserva de emergência, que é o Tesouro Selic, um CDB de liquidez diária e uma conta remunerada. Fora isso, é invenção de moda, não faz sentido. E se você busca uma opção mais rentável, seria então um CDB de liquidez diária de uma boa instituição que paga um pouquinho mais, como esse CDB. Com isso, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou te responder. Compartilhe esse vídeo com algum amigo ou parente. Deixa o seu gostei se você ainda não deixou. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Ative o sininho para você sempre ser notificado quando saírem vídeos novos. E nos vemos no próximo vídeo.